Márcio, Oi, professor, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Os alunos já devem estar entrando, tá bom? Tá ótimo. Consegue visualizar aí a aula? Tá vendo a Não, apresentação? não, estou vendo as duas telas você. Tá, peraí. Deixa eu compartilhar. Agora foi? Foi. Agora sim, perfeito. Perfeito. Maravilha. Engraçado, né? Ó, Tu tá. Eu não, eu tô vendo aqui, está compartilhado, mas não consegue habilitar o outro. Engraçado, quando eu clico aqui, eu vejo, mas a tela fica diminuta. Tá reparando? Tá sim, aparecendo a tela para você? Não, né? tá, tá aparecendo os slides, tranquilo. A Não, sim, tela mas do computador. não, mas a tela cheia ela tá aparecendo para você, não. Não, cheia não, tá do Então, computador todo. é, isso não está aparecendo. Deixa eu ver aqui se é a configuração. Peraí. Tem alguma coisa que ela não rolou. Boa noite. Boa noite. Ah, Pronto, Marcelo, agora, agora foi. agora foi. Era a configuração realmente. Ok, boa aula aí, hein? Obrigada. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa Tudo noite, bom? tudo jóia. Guardando só os colegas chegarem, para a gente iniciar, Sim. tá bom? Dá só mais uns 10 minutinhos, a gente já inicia.
Ronaldo, boa noite. Maria, boa noite. Tranquilo? Tudo bem? Como vai? Deus está bem. Estou só aguardando um pouquinho para as pessoas chegarem, está do horário, né? E a gente já inicia, tá bom? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes. Na semana passada, eu introduzi um pouquinho a ideia do pensamento filosófico, né? Devido à característica que Freud, ele, como uma pessoa muito culta e muito fascinada, né, pela filosofia antiga, ele tinha acessos a determinadas obras. O professor Márcio encaminhou no grupo de vocês alguns dos títulos que eu havia sugerido, né? Vocês chegaram a ler alguma coisa, ou comentar alguma coisa, não? Conseguiram ouvir? Eu mesmo não li Assim, ainda. mas teve acesso ao material, né? Teve. Perfeito. Maria Luciana, você conseguiu acessar o material? Em parte só, professor. Boa noite. Boa noite, querido. E Marisman, é isso? Fala dessa forma, Marisman? Não, é Maria Chuan. Maria Chuan. Tá, É porque eu dou aula num outro curso, e como tem muita Maria, aí eu entendo. diminuí, o meu virou Mari. Entendi. Chuan é alemão. Sim, seu sobrenome, perfeito. É. Eu pensei que era o sobrenome completo, Marisman. Não. Maria Chuan. Maria Chuan. Não, perfeito. Eu vi o material, professor, mas eu não tive como ler por completo. Não, claro. Inclusive, de hoje, perfeito, porque o meu mestrado está baseado na questão da psicanálise infantil. Tá ótimo, maravilha. Perfeito. Sandra, boa noite. Mais um minutinho, tá? Nós começamos. Bem, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar aí mais uma aula. Agora é a aula de número 21, né, que se baseia em técnicas para psicanálise de crianças, né, psicanálise infantil. Eu queria ressaltar algumas coisas inicialmente, em virtude de que esse tema que Freud adota, né, ele sempre vai estar baseado em algumas referências dos livros que ele fundamenta sobre os 3 ensaios sobre a sexualidade, né? O Homem dos Ratos e o Homem dos Lobos, como já falamos um pouquinho em aulas anteriores, sobre exemplos que ele vai tratar sobre a neurose infantil, né? Inicio, né, a aula hoje
com o objetivo de nós trabalharmos um pouco como é o setting analítico em virtude da característica tradicional freudiana, da maneira de como Freud concebia a ideia do setting terapêutico, né? Logicamente, nos dias atuais, do nosso cotidiano, nós fazemos adaptações, claro, porque é necessário que nós tenhamos como objetivo maior uma atualização do processo psicanalítico, né? Dentro da análise, da forma que a psicanálise encontra nos dias atuais. Mas é importante a gente levar em consideração a característica que Freud se baseava em entender como o setting terapêutico precisava acontecer, fundamentado no aspecto para o atendimento da criança, desse público infantil, e como é o recurso que nós vamos utilizar para que a técnica possa estar a nosso favor no sentido dessa atuação. Perfeito? Eu vou colocar um vídeo de introdução, que é a fala de Freud, uma das poucos registros, que são imagens raras, né, em relação a essa percepção, porque, devido à datação de época, né, e os recursos tecnológicos que ali haviam existentes, existem poucas gravações desse cotidiano que Freud havia. Por exemplo, nós temos raríssimas imagens do setting terapêutico, dele, propriamente dito, em atuação. Mas, e assim, muito raras mesmo, inclusive que não estão nem tão disponíveis assim na grande rede, né, na internet. Mas, na sua vida cotidiana, na sua vida, né, familiar e de meios sociais, nós temos alguns registros. Só um pequeno trecho para que a gente observe. Vamos lá, então? Podemos começar? I discovered some important new aspects about the unconscious after being finding through the new time. I remember I had to pay suddenly for this thing of look. The system was another Bem, não sei se todos conseguiram ouvir bem o áudio, né, que ele está um pouquinho baixo, mas é um vídeo muito interessante, porque mostra ali de uma presença muito próxima do fim de vida de Sigmund Freud, que ele está ali no entorno da sua residência e com seus filhos, né? Então, nesse trânsito em relação ao cotidiano daquela vida específica, né, que ali ele vivia. Os caracteres finais que mostram de como esse documentário se estabelece é uma das maiores intérpretes ou biógrafas de Sigmund Freud, que é Elisabeth Rudnesco, né? Alguns livros que nós temos como base da psicanálise e determinadas referências que nós buscamos, inclusive que eu vou deixar disponível na próxima aula, que é o Dicionário Amoroso de Freud, foram escritos por ela. Eu acho que isso é uma boa referência para vocês também, em busca desse conteúdo, né, de determinadas formas do cotidiano. O maior biógrafo considerado pela crítica e pela relação que está envolvida dentro dessa retrospectiva de escritos e de depoimentos dos filhos, netos
e descendente de Freud é o chamado Peter Gray, né? Mas a Elizabeth Roudinesco, ela tem uma grande referência de um acervo de depoimentos, de informações. Então, os livros que normalmente ela escreve são muito interessantes nesse aspecto, olhando um olhar feminino pela realização do pai fundador da psicanálise. Então, hoje a aula em si, nós vamos falar sobre as técnicas relacionadas ao setting terapêutico para a psicanálise, né? Então, o que vamos aprender hoje na aula vai ser a elaboração de uma sessão de psicanálise, né, infantil supervisionada, tendo uma condução de uma sessão infantil na perspectiva freudiana, como se Freud estivesse ali na supervisão, tendo em base os princípios que a psicanálise oferece, como numa psicanálise adulta, mas adaptada à técnica e ao modo de expressão da criança. Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Que a gente vai estar lá focado. O objetivo geral é compreender como se estrutura e se conduz uma psicanálise infantil sob a perspectiva freudiana, analisando os fundamentos técnicos, clínicos e conceituais que orientam o trabalho com crianças no setting analítico. O objetivo específico é um pouquinho mais amplo, né? A gente tem lá examinar como o enquadre psicanalítico é adaptado para o atendimento infantil, preservando o rigor técnico freudiano, identificar a lógica e os critérios de uma interpretação adaptada para a clínica infantil, considerando uma forma econômica, simbólica e contextual, compreender a importância da transferência do tratamento com crianças e o valor como eixo estruturante da análise, distinguir o papel dos pais como fontes de informação, sem confundir sua participação com o processo analítico da criança. E apreciar a função do encerramento da sessão como elemento organizador e estruturante para o psiquismo infantil. Esses são os nossos objetivos específicos que a gente vai tentar alcançar. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me chamem para que a gente tenha essa interligação. A síntese analítica que esse processo Freud vai estabelecer através dos 3 pilares que ele compreende sobre a relação da psicanálise infantil. Na realidade, vocês vão ver que ao longo do conteúdo que eu vou falar, ele entende a psicanálise sendo ela direcionada ao público adulto, mas com adaptações para o público infantil. Não são coisas distantes, muito pelo contrário, porque ele entende que esse mesmo ser adulto, ele vai ter um ciclo repetitivo, cíclico, desse processo infantil. Então, teoricamente, ele olha a psicanálise do adulto também de uma forma adaptada, porém entendendo que esse adulto, na realidade, tem lá um fundamento da sua infância, um fundamento que o sustenta ao longo da vida. Então, reparem, o brincar como linguagem do inconsciente, essa maneira lúdica de olhar, sempre ao sentido da criança, a transferência como motor da análise, quer dizer, a transferência é fundamental para que haja o processo psicanalítico, e a interpretação desse ato simbólico não educativo. É o símbolo, é o signo que faz a diferença dessa interpretação. Então, essa abordagem combina o rigor técnico com a sensibilidade ao desenvolvimento infantil, visando transformar a brincadeira, o lúdico, e as relações de transferências em material de elaboração psíquica. Esse é o objetivo principal que o Freud tenta alcançar dentro do setting terapêutico para a criança, para o público infantil. Frase muito forte que ele tem, né? Ele tinha máximas que eu acho que são muito importantes a gente ressaltar, e isso é um dos mecanismos que realmente o inconsciente nos oferece. Então, ele diz lá, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Alguém quer comentar alguma coisa inicialmente? Não? Vamos seguir. As técnicas em psicanálise infantil. Vamos lá.
Então, como deve ser conduzida uma sessão de psicanálise infantil sob a supervisão técnica tradicional? Né? Lembrando que é uma palavrinha muito curiosa, mas a gente tem que sempre referenciar esses dois níveis de atuação, tá, da psicanálise. A maneira tradicional e a maneira tradicionalista. O que seria a diferença desses dois itens, antes de eu explicar exatamente aqui a prática do setting terapêutico? Tradição, pessoal, não é ruim. Tradição mantém um rigor sobre uma determinada forma de pensamento. Você conjectura informações e segue um passo a passo, tentando manter uma rotina constante sobre aquilo que é feito e planejado. O tradicionalismo, ele pega atributos dessa tradição e adapta. Então, em alguns momentos, é necessário essas adaptações. Mas muitas pessoas, às vezes, fogem dessa relação. Então, elas normalmente gostam de fazer adaptações, porque às vezes fica mais fácil, às vezes fica, de alguma maneira, mais interessante a rotina de determinados ciclos. Isso não é nada demais e pode ser feito. Mas entendam que quando nós falamos de tradição, não quer dizer que tenha que ser extremamente rigoroso ou extremamente necessário determinados passos iguais para que se alcance o mesmo expoente que haveria de ser de um determinado período histórico ou de um determinado período de acontecimento. A gente tem que entender que a tradição, ela segue um ritmo, da qual foi antes pensado, foi antes planejado e será ali, daquele momento, estruturado. E o tradicionalismo, existem adaptações. Então, reparem que lá o primeiro momento que a técnica aparece, está lá, que uma sessão de psicanálise infantil, ela exige de você uma preparação e um enquadre inicial. Quer dizer, Sigmund Freud sempre enfatizou que o trabalho com criança exige um enquadramento adaptado, mas mantendo o fundamento analítico. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que você olhe para a criança como um futuro adulto. Mas esse futuro adulto, a gente entende normalmente que ele haverá de ter lá, com certeza, sintomas que vão estar apresentados a esse futuro que estará ao seu alcance. Então, essa criança, ela, ao ser analisada, ao ser intercedida pela psicanálise, ela precisa ter o respeito dessa adaptação. Então, você precisa entender como essa criança se manifesta, de que forma se manifesta. É isso que Freud tenta explicar nessa primeira ponderação. Reparem, os fundamentos dessa primeira adesão inicial do set analítico vai te pedir, vai te exigir exatamente essas condições. Um ambiente tranquilo, com poucos estímulos externos, objetos simples que favoreçam a expressão simbólica, como papel, lápis, bonecos e outros objetos que ali estejam inseridos, que podem ser blocos, mas nada muito estruturado. Não há um momento ali de desatenção, né, para um objeto que o afaste do principal objetivo, que será o processo de transferência. Né? A explicação mínima à criança, sem moralizar ou prometer curas mágicas. Quer dizer, é respeitar aquele tempo e idade que a criança ali está se manifestando no processo do setting terapêutico. As regras claras referentes aos horários, a permanência na sala, a ausência dos pais durante a sessão. Num primeiro momento pode haver, mas depois a condição dessa separação, né, entre os pais e a criança, salvo algumas exceções, quando existem algumas alterações psíquicas que venham a estar envolvidas ali a cada caso, dentro do exemplo que cada analista vier a atender sobre cada criança. Né? Então, repara,
A ênfase da supervisão freudiana enfatizaria da seguinte maneira: a técnica deve preservar a possibilidade de que o inconsciente fale. Isso é muito importante. A observação é fundamental para que o analista entenda como aquela criança se comporta no ambiente terapêutico. Então, às vezes, o que é muito comum acontecer, a infantilização por parte do analista para com a criança. É muito comum tentar acelerar um processo de fala que o analista provoque a criança em tentar se expressar de forma verbal, a tentar dizer alguma coisa. Isso não é adequado nesse primeiro momento. Freud tenta, na literatura, explicar, e isso é muito importante, a gente vai ver sobre algumas referências sobre a relação que a criança se manifesta no fato da sua expressão, que você precisa dar tempo à criança de entender o ambiente a qual ela está inserida, que é o set terapêutico, e da maneira de como ela vai se observar, de maneira como ela vai interagir com esse ambiente. E cabe ao analista a observação disso. Lógico que a gente já aprendeu em outras técnicas, também com o professor Márcio, nos cursos de formação que vocês fizeram, que o analista não tem que ficar com um bloco de caderno anotando tudo. Isso não é necessário, né? A observação é o treinar do seu olhar para a condição. E você precisa ter essa memorização. Ao mesmo tempo que você observa, aquilo ali faz com que você crie uma fotografia desse cenário que você encontra. E, consequentemente, nas suas reproduções posteriores, através dos seus relatórios analíticos, das suas escrituras, em virtude de como você está demonstrando esse quadro, aí sim você vem constituindo aquela observação que você viu. Por que isso? Porque se você não tiver o tempo necessário do olhar crítico e observador sobre aquele analisando que é uma criança que está num ambiente em adaptação, e você se preocupar com a técnica de escrever, vai passar desapercebido o detalhe do inconsciente. Porque você está preocupado em fazer as anotações, mas não está preocupado em fazer as observações. Isso é um detalhe que é, por máximo que eu posso dizer, banal, mas ele é fundamental para a constituição do setting terapêutico, principalmente com as crianças. Mestre, Pode falar. Raquel falando. Ô, Raquel, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se existe nessa terapia, nessa psicanálise, ao fazer o tratamento com uma criança, ela sendo de uma idade, vamos dar um exemplo, em cada idade nós temos um tempo determinado para que haja essa questão do primeiro encontro, do segundo encontro, ou é uma normativa eu deixar que seja o próprio paciente nos traga esse tempo necessário? Essa é a minha curiosidade de saber se eu preciso ter determinado tempo específico, ou se eu posso eu mesmo conduzir de maneira específica para cada paciente. Então, boa pergunta que você fez. Eu vou dar uma primeira resposta como uma resposta geral e depois eu vou dar uma resposta específica à sua pergunta, tá? Por que a psicanálise é cara? Porque a psicanálise ela não tem pressa, certo? Então, a psicanálise ela tem todo um trabalho de construção. Ela não tem um rigor de dizer o seguinte: olha, vamos alcançar determinado resultado em 14 sessões. Vamos encontrar um pré-resultado na 8ª sessão. No primeiro, no segundo e no terceiro encontro, vamos esperar determinada resposta do paciente. Psicanálise não é isso. E nem é dessa forma que ela é conduzida. Tá? Agora, quanto à sua pergunta, claro, cada ser humano é único. Então, o processo de transferência, ele também é único. Existe uma parametrização,
que a gente vai tentar adaptar, que é o quê? Uma sessão de 50 minutos, uma sessão de 1 hora, né? É uma parametrização, certo? Diferente, por exemplo... O que eu entendi, assim, cada paciente vai requerer um tempo determinado também, né? Sim, mas entenda que a sua sessão ela pode ter um parâmetro geral. O que é um parâmetro geral? Cada sessão sua de análise é de 50 minutos. Isso é um parâmetro geral. Não importa se seja criança, se seja adulto ou um idoso, entenda. Lógico que a gente precisa uma certa adaptação. O que é uma adaptação? Se existe uma criança muito agitada, por exemplo, talvez você não consiga mantê-la no set terapêutico 50 minutos. Talvez somente 40. Talvez somente 30. Ok, não há problema. Mas existe um parâmetro. Qual é o parâmetro? 50 minutos, 1 hora. Ok? Agora, no indivíduo propriamente dito, quando você estiver falando do seu analisando, cada analisando é único. E aí, os alcances que você vai encontrar dessa construção da análise, ela vai ser feita baseado nas técnicas e nos métodos que você vai utilizar. Tem gente que vai conseguir ali se expressar de uma maneira, rapidamente, tem gente que vai demorar um tempo bem estimado para que ela consiga chegar a esse mesmo nível. Cada pessoa é única dessa natureza. Compreende? Então, por que ela se torna cara? Ela se torna cara por muitos motivos. Esse é um dos motivos dela, que você não está estabelecendo que todo o seu processo de trabalho aconteça em 14 sessões. Pode ter 300 sessões, podem ter 220 sessões, podem ter 35 sessões, podem ter 1.200 sessões. Vai depender muito de cada caso, lembrando as características que a gente tem das estruturas analíticas. A gente tem a estrutura psicótica, a gente tem a estrutura neurótica e a gente tem a estrutura perversa. No caso da psicanálise tradicional, não estaremos falando sobre a psicose. Mas, por exemplo, numa psicanálise lacaniana, Lacan, que foi um releitor da estrutura analítica freudiana, ele atende casos psicóticos. E aí é uma outra forma de trabalho, uma outra forma de compreensão, como outros pensadores, como outros analistas tradicionais assim fizeram. No caso de Freud, que é a nossa fundamentação pela nossa sociedade psicanalítica, que é uma sociedade tradicional, vamos entender que a psicose, nesse caso, não haverá espaço nesse momento, porque não há possibilidade da transferência. Então, se você pega, por exemplo, uma criança que ela tenha uma introspecção verbal, você tem que ter mais tempo para que construa para ela a relação de confiança, construa para ela a relação de afeto, construa para ela a relação do instrumento analítico. E isso pode variar de criança para criança. Tem crianças que você consegue, na 7ª sessão, que ela desenhe, que ela fale, que ela simbolize, como você vai encontrar, às vezes, na 1ª sessão. Mas o que eu quero dizer que é importante é que, antes de qualquer técnica, antes de qualquer análise, a técnica maior dessa relação chama-se observação. Se o analista ele não tem um olhar crítico, ele tem grandes dificuldades de encontro sobre determinado meio. Porque ele não pode acelerar esse processo, porque ele vai comprometer o processo analítico. Consegui responder a tua pergunta? Sim, obrigada. Nada. Então, professor, pode só falar. para complementar o que a Raquel falou, e o senhor também, Sim. no caso trazendo agora para a nossa atualidade, os atendimentos online, né? Aham. Eu percebi, assim, por 2 experiências. Adolescente de 15 anos, que não falava nada e eu ficava ali um bom tempo até fazer com que ele prestasse atenção, muito
com muita dificuldade. E depois foi uma menina de 11 anos também, ela não parava. Ela pegava o celular, ela fazia, ela comia, e aí eu fui também tentando extrair algumas coisas, e aí chegou um momento que eu não conseguia mais ver aquele movimento, aí eu pedi para ela, tem como você sentar só um pouquinho para a gente conversar mais? Eu consegui. Mas se puder dar uma dica quanto a essa questão do online, agradeço. Tá bom, então. A sua pergunta e colocação, Maria, é muito interessante, né? Você não fez a pergunta, mas aproveitando sobre a observação do online, eu vou complementar essa pergunta ou essa dúvida que você tenha. Primeiro, online e presencial, entendam, vocês são estudantes de conhecimento. Não tem diferença de preço, não tem diferença de tempo, não tem diferença de análise. A análise, ela é feita de vários ambientes, de várias condições. Porque o intelecto do analista, quer dizer, o conhecimento adquirido da análise, ela não está simplesmente só online. Quer dizer, esse corpo físico que nós estamos aqui sendo teletransmitidos, aqui dentro é físico. Então, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de relacionar-se à análise é apenas o instrumento da transmissão da informação através desse canal de internet, via remota. Mas o intelecto do analista, a preparação do analista, horas de estudo, horas de leitura, capacitação, investimento, isso é importante destacar. Agora, diretamente a sua pergunta é o quê? Repare que você já fala um pouco da sua resposta. Você se incomodou com a relação da ausência da fala, no primeiro momento. E na condição de que aquela criança ou aquele adolescente que estava lá em determinado momento, você tentava extrair dele a todo custo algum tipo de resposta. Entenda, você precisa dar tempo a isso. Mas o fato de você não alcançar, a princípio, uma contra-transferência, uma relação que haja de impacto, de que ele consiga dar as respostas que você estima, entenda, você está observando as reações dele. Você tem que dar tempo a você de amadurecer a ideia daquele analisando, para que você tenha capacidade de perceber determinados modos de operação que aquele analisando está. Porque o paciente, muitas vezes, pode ocultar informações. Existe uma expressão que a gente chama de psicanálise, que lá à frente a gente vai falar sobre isso, mas é bem lá à frente mesmo, tá, pessoal? Que é chamado eating out. O que é isso? É a comida dentro da sessão. Por exemplo, eu entro, imagina eu analisando, tá? Eu venho aqui, vocês são os meus analistas, e eu venho com uma maçã na boca, venho comendo. Tudo que você fale, tudo que você observa, eu estou lá tirando a distração de um movimento que está acontecendo. Para vocês, eu, de alguma maneira, tenho um sintoma por eu estar fazendo esse momento. Porém, para mim, que estou ali sob um processo de observação, é exatamente o objetivo que eu tenho, distrair vocês. Então, o olhar crítico do analista, ele tem que dar tempo ao tempo, à observação do ambiente, a tudo. Não é só o analisando que está sentado, ou no divã, ou no sofá, ou na cadeira, ou mesmo na frente de um computador, mas é a observação do todo, tanto do ambiente a qual ele está inserido, tanto quanto da maneira de como ele está, e subjetivamente, aí é o grande X da questão, porque somente a prática vai oferecer isso a vocês. E aí, Maria, quando você diz assim, eu não consegui fazer, isso é maravilhoso quando você diz. Porque quando você diz isso,
isso é exatamente o fomento de fazer com que você se aprofunde na técnica, para você conseguir vencer esse desafio de você. Pior seria se você dissesse assim, aquela pessoa não falou nada, mas eu entendi tudo aquilo que ela queria dizer, se nada ela falou. Você compreende? Então, a sua limitação é o teu trampolim para que você entenda que ainda lhe falta determinados conhecimentos, para que você exatamente consiga desvelar aquele bloqueio. E aí é você trabalhar também contigo, no sentido do teu próprio ego, de entender que você tem que ter respostas aligeradas, que você tem que ter respostas que sejam mais objetivas dentro do teu processo de análise. Quando você tem dificuldade com o analisando, é a maior matéria-prima que a gente tem. Porque, na realidade, a gente tem que rever processos a cada momento, entender a cada estímulo. E isso, lógico, com o tempo, a experiência vai ganhando e nos dando respaldo para que a gente consiga fazer as intervenções devidas. Consegui? Perfeito, professor. Obrigado. Então, a questão é que Sim, Ronaldo. a gente fica meio que preocupado se fez um bom trabalho, né? Se você não consegue tirar nada da pessoa, a gente fica assim, um tanto preocupado com isso, falando assim, será que esse cliente, será que esse paciente volta, né? Será que realmente eu fiz um bom trabalho? Porque assim, eu sou comerciante, então essa questão de agradar o cliente está na cultura nossa de comerciante. E de repente você atende um paciente que você não tira nada, aí a gente fica assim meio que preocupado com isso, né? Uhum. E não é fácil quando não sai nada. Eu sei, é frustrante. A gente fica assim, mas não é possível. Eles não voltam mais. Mas essa tua preocupação, Ronaldo, é muito pertinente, realmente, porque a ideia que a gente tem, e aí é essa talvez a maior das nossas naturezas, né? Principalmente quem se dedica a trabalhar com esse tipo de atividade, é entender a capacidade que nós tenhamos de poder auxiliar, acolher esse próximo, né? Então, aquele momento que aquele indivíduo está em sofrimento, nós estamos ali naquele papel, né, como analistas, de tentar buscar uma luz, né, uma condição específica dessa relação. E aí a gente tende a criar diversas expectativas, ansiedades, frustrações, né, em virtude de não, talvez, ter feito a boa tarefa de casa, né, de tentar acolher. Mas eu quero que vocês se acalmem nesse aspecto e vocês se preocupem em relação a entender o processo crítico, né? Vamos lá de novo na filosofia para a gente se sustentar sobre essa argumentação. Reparem lá, Sócrates, pai da filosofia, diz sempre uma frase muito importante para todos nós: uma vida não questionada não merece ser vivida. Então, a nossa questão sobre a nossa própria autoanálise, sobre a nossa própria capacidade, é fundamental como instrumento do analista. Se o analista ele não se preocupa em ele se autoavaliar, muito dificilmente ele conseguirá avaliar alguém. Lembra que o Freud diz sempre isso nas suas escrituras. Ele diz lá: primeiro eu trabalho e trato o meu demônio para tentar entender o demônio do outro. Então, a relação do demônio que nós estamos ali estabelecidos está na condição de se perceber a relação objetiva de como o analista ele vai interpretar a sua própria condição de análise. Vocês compreendem isso que eu estou tentando explicar a vocês? Sim.
Se você não for o crítico de você mesmo, fatalmente a análise não se constitui. Então, entenda, nós não temos que ter a expectativa do reconhecimento do outro. O reconhecimento inicial é próprio. Você tem que reconhecer que você está fazendo o seu melhor. Lógico, para isso existe uma necessidade de disciplina, existe uma necessidade de organização de processos, existe uma metodologia que precisa ser alcançada. Para isso, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se capacitar, você precisa ter uma disciplina rigorosa sobre seus afazeres, entender a sua condição. Por exemplo, eu conheço, infelizmente, muitos profissionais em vários segmentos, não só da psicanálise, mas da psicologia, que marcam, por exemplo, a análise para a hora tal e chega 5 minutos antes de começar a sessão, se for online, pois eles dizem, aconteceu um problema, não posso te atender. Isso não pode acontecer. Você tem que ter o rigor, não só acadêmico da tua formação, mas também o rigor em relação de entender que aquele ser que ali te espera, ele precisa ser acolhido. E o acolhimento tem que ser naquele momento, naquele tratado analítico que você fez. Se você não conseguir manter essa disciplina, você terá muitas dificuldades para conseguir gerar a transferência. Mais perguntas? Podem me perguntar, por favor. Posso seguir? Vamos lá. Então, no segundo item, a observação inicial e a escuta atenta. Sigmund Freud orientaria o analista a começar observando comportamentos espontâneos. Reparem, o modo de como a criança entra na sala, como se relaciona com o analista, como toca ou escolhe objetos, posturas defensivas, como vergonha, excitação ou retratamento. A sessão infantil, diferente da adulta, não exige de início a associação livre verbal. É isso que foi falado, Maria, tá vendo? Você não precisa necessariamente que a criança fale ou o adolescente fale, mas busca a associação livremente das expressões das ações. Me fala um pouquinho mais como é que foi o atendimento do adolescente que você atendeu, que você ficou incomodado um pouco sobre essa relação. Me explica um pouquinho melhor. Maria? Oi, professor, não ouvi. Não, me explica um pouquinho melhor como foi a reação que o adolescente teve em virtude que você ficou um pouco incomodada de que aquela situação não estava muito confortável em relação a você como analista em relação a ele. Me explica um pouquinho melhor. Então, foram várias sessões. No início foi uma transferência bacana, foi bem legal. E aí eu percebia que quando chegava no finalzinho da sessão, ele começava a murchar. Ele começava empolgado, eu estimulava, e no finalzinho ele já começava a murchar. Aí já não respondia muito o bate-papo, e aí já, acho que nas 2 últimas sessões, ele ficava no joguinho. Uhum. Aí eu... A sessão era de quanto tempo? Não entendi. Sua sessão era de quanto tempo? 1 hora. Aí teve a penúltima, ele dormiu demais, e aí ele já chegou apavorado e tal, e eu já tinha passado o link, estava esperando, né? Desculpa, eu tenho que arrumar meu quarto, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Aí eu, tudo bem, depois você faz isso, vamos conversar, não sei o quê, tentando estimular ele, mas ele sempre preocupado. E aí eu olhava que ele estava jogando alguma coisa. Aí continuei, ele sem
Nem estímulo nenhum, professor. Eu podia falar do que fosse. Até perguntei do joguinho. Qual é o joguinho que você está agora? Você tem como deixar isso para depois? Vamos conversar um pouquinho, porque o caso dele é que ele era separado, a mãe largou ele com o pai, mas ele queria ficar com a mãe. Então, ele estava bem agitado no começo. E na última, ele falou para mim, ele já não interagia. De jeito nenhum, não interagia. Por mais que eu estimulasse, viagem, passeio, visita à mãe, visita à irmã, essas coisas. Perfeito. Ele falou assim, ele me chamava de Maria, né? Uhum. Maria, eu não quero mais. Aí eu falei assim, mas por que você não quer? Não, eu não tenho nada para falar mais. Na verdade, ele já estava sofrendo bullying no colégio, porque ele optava por ficar mais com as meninas, e quando chegava no ambiente com os meninos faziam bullying com ele. Uhum. E aí a gente foi conversando sobre isso, para ver se eu conseguia extrair mais alguma coisa dele, se ele estava apanhando, se ele estava sofrendo agressão, né? E aí, nesse última sessão, ele falou que não queria mais e que ele ia falar com o pai dele que ele não queria ir mais no colégio. Uhum. Aí eu entendi, fechei a sessão, e aí eu pedi uma reunião com o pai. Uhum. Aí expliquei tudo o que estava acontecendo e que o ideal seria trocar ele de escola, ver o que está acontecendo primeiro e tal, mas ele estava com muita vergonha do que estava acontecendo no colégio e não queria me relatar. E aí, por ele não querer mais, eu já tinha tido, através desse termômetro todo, eu percebi que ele não ia continuar. Ele ia ficar ali parado no joguinho sem falar nada. Sim. Interagindo com uma outra pessoa no jogo, que é aquele jogo que um fala com o outro. E aí eu pedi para o pai não insistir, porque não ia ter rapport, né? Não ia dar continuidade. Então, você repara que, por exemplo, num caso desse, o que você precisa fazer? Uma adaptação da tua sessão. A sessão é de 1 hora. Talvez, como você falou no início, ela veio numa cadência e depois ela veio num declínio, né? Então, nesse momento que você percebe que há o declínio, é o momento do corte. É o momento do corte. E quando você fizer o corte, você vai retomar de onde você parou, ou até mesmo retroceder. Porque, entenda, o recalque e a frustração vão estar sempre no bloqueio de tudo. Ele não quer falar. E você não pode forçar naquele momento dele falar. Você vai ter tempo suficiente para ter o momento dele falar. Só que ele tem que ter em você o quê? Confiança. Ele tem que ter em você o processo de transferência, porque você é a melhor pessoa para que estenda a mão a ele. Mas ele tem que entender isso. Ele tinha um outro problema também, professor, que isso aí eu não tinha o que fazer. O pai não... Ele falou que o pai não tinha condições de pagar, que estava pagando as sessões com muito sacrifício, e ele entendia esse sacrifício todo. Então, eu acho que, em parte, ele meio que quis soltar isso, né? Liberar a questão do financeiro, né? A sobrecarga do pai, né? Sim. Com essa questão. Porque... Eu imaginei mais que foi mais isso. Não, perfeito, mas isso ele vai usar um vínculo. Qual é o vínculo? É o dinheiro que o pai gasta, que ele acha ali que é muito alto e que pode estar interferindo dentro dessa relação, e ele tem uma excelente justificativa para desistir, porque ele vai terceirizar essa responsabilidade a partir do pai. Então, você repara que nessas adaptações, tanto quanto da questão de você fazer com que tenha um momento correto, quer dizer, o tempo necessário para que a análise aconteça, e, ao mesmo tempo, do vínculo de se imaginar que ele não pode transferir a relação que ele busca de tentar se entender, de tentar se autoconhecer e tentar superar esse tipo de evento em virtude do que a gente vai conceber sobre a questão do custo financeiro, porque isso não é responsabilidade dele, né? Não é ele que paga.
né? Então, repare aqui, voltando aqui à teoria, né? Sigmund Freud diria que o analista observe as formações substitutivas, quer dizer, o brincar, o gesto, a recusa. Eis o caminho para o inconsciente. A recusa, nesse caso, Maria, é o fato da desistência dele. Então, você sabe que é nesse caminho que você vai ter que buscar, para ele entender e liberar esse inconsciente que está aprisionado. Lá, a gente vai entender no item 3 que o brincar como via de acesso ao inconsciente, embora Sigmund Freud não tenha sistematizado a técnica do brincar, como a Melanie Klein, né, faria, ele reconhece o valor privilegiado do jogo como expressão da fantasia do inconsciente. E aí, no teu caso também, Maria, é você trazer esses elementos, essas subjetivações do jogo para o teu set analítico, entendendo não de perguntar a ele o que ele está jogando, mas entender que o próprio dilema que ele vive é um jogo. E aí constitui esse jogo os enigmas que ele tem que descobrir dele próprio e da relação do que ali o cerca, né? Então, assim, sob sua visão, o analista deve, primeiro, permitir que a criança conduza o brincar, quer dizer, é o caminho que a criança vai. A criança cria cenas, histórias, destrói, repete, e isso é equivalente ao discurso do adulto. No item B, a observação sobre as repetições e as encenações, Freud avaliaria atentamente a seguinte natureza: temas agressivos ou sexuais da brincadeira, ou o agressivo, que é o bullying que ele sofre, ou a perseguição, ou a relação que ele tem sobre uma determinada restrição, né, de algum tipo de acesso, seja na escola ou seja em casa. Papéis atribuídos ao analista: pai, mãe, perseguidor, salvador. Caracterizar isso, mas quem te oprime, de que forma é oprimido, quem é a pessoa que faz esse papel, postar a ele a maneira de como ele se expressa, para que ele nomeie essas pessoas. Num primeiro momento, se você não conseguir, logo de início, não tenha euforia de tentar fazer isso na sessão, mas ao longo de um determinado tempo será feito essa nomeação naturalmente, né? Estruturas de, perdão, voltei. Perdão. Estruturas de repetição, trauma, desejo, conflito, elas vão se manifestar dentro essa perspectiva. No item C, interpretar com muito cuidado. Freud não interpretaria diretamente como faz com os adultos. A criança e o adolescente têm um outro enfoque. Então, como é que a interpretação ela precisa acontecer? Ela precisa acontecer de forma curta, ela precisa acontecer de forma simbólica e ela precisa ser conectada com o jogo. Não necessariamente um jogo que está jogando, o jogo da vida, o jogo da reação, o jogo daquele cenário que ele está envolvido. Lá Freud... Pode falar. Só um adendo, né? Eu tive uma experiência, eu sou educadora, né? E nós, educadores, a gente tem muito essa questão, né, de... A gente faz terapia do dia a dia, né? O nosso dia a dia de sala de aula é terapêutico. Então, assim, quando você diz que o menino não quis, né, e negou dar informação, naquele momento eu faria de uma forma, até mesmo sem ainda ter total conhecimento do que é fazer uma psicanálise, a primeira coisa que eu faria, né, numa segunda sessão com essa criança, eu estudaria o jogo no qual ele estava jogando e eu, através daquilo dali, eu chamaria para mim e conquistaria ele através do jogo dele. Eu não sei se isso seria correto ou não, mas isso seria a minha percepção, né, de tentar chegar até ele. Se ele tem um foco num determinado assunto, eu vou me especializar nesse assunto para que, através dele, eu consiga sim tirar a informação que eu preciso para ajudar ele próprio. Se ele está preocupado, olha, primeira coisa, a gente tem que, através daquilo dali, a gente tem que se munir de fatores para conquistá-lo. Eu não sei se isso seria o ideal e se é possível também nessa função, né? Porque agora que eu estou me
estudando isso, então, assim, ainda sou muito leiga em alguns assuntos. Mas eu vejo, enquanto educador, isso, né? Que o que muito me ajuda, né, em todos os caminhos, na matéria, aquela criança que tem, às vezes eles criam bloqueios na matemática, bloqueiam uma matéria ou outra, o que eu faço? Eu busco o foco dele, o hiperfoco dele, e através daquilo dali eu faço com que ele domine o que ele tem dificuldade. Então, da mesma forma, seria essa criança, né? Que ele veio com uma questão de bullying, mas ele estava com uma questão, para mim, muito preocupado no financeiro do pai, se envolvendo e se preocupando com o que ele não teria que se preocupar, que é o que o pai dele está devendo, né? Então, assim, essa criança está precisando muito de ajuda, ele está gritando, né? Então, eu faria isso, eu me especializaria no jogo que ele estava e, através do jogo, eu conseguiria, talvez, acessá-lo, né? Uhum. Professor, posso aqui Pode. interagir? Então, Pode. Raquel, respondendo essa questão, eu fiz isso também, porque não foi só uma sessão, foram várias, né? Era uma vez por semana, a gente se encontrava e tal. Mas aconteceu também intuitivamente, com uma criança de 5 anos, não, 6 anos, ele começou com uma situação em casa, e em casa não, no colégio. A mãe foi chamada no colégio, a coordenadora, a diretora, todo mundo conversando com os pais, que ele estava querendo beijar na boca do coleguinha. E aí, ninguém conseguiu descobrir que questão era essa. E aí, o que eu fiz? Também peguei lá o bendito do joguinho que eles gostam, né? E vamos jogar. Fiz exatamente isso que a Raquel falou. Começamos ali. E tal, e perguntei, como é que é o seu... Durante o dia, na escola, o que você faz? E fui o detetive, né? Que nós somos detetives. Uhum. E aí ele falou assim, eu não gosto de dormir. Dentro do joguinho, eu não gosto de dormir. Você não gosta de dormir? Por que você não gosta de dormir? Não, a tia bota todo mundo para dormir, eu não gosto de dormir. Tá, e o que você faz quando as crianças estão dormindo e você não está dormindo? Era uma auxiliar. Uma auxiliar dava o celular para ele e ela tinha foto de homem com homem, mulher com mulher, e ele achou aquilo natural, se beijando, e outras coisas também que ele viu, e ele foi me relatando que através do joguinho, do celular, de tudo ali que ele estava vivendo, ele foi repetir com o colega. Uhum. E esse colega era a criança mais que não interagia na sala de aula. E ele pegava o coleguinha e tentava beijar na boca do coleguinha, e o coleguinha não aceitava. Até que foi chamada a atenção, né? A atenção da escola, da diretora e tal, não sei o quê. Minha filha evangélica, na época não sabia o que fazer. Uhum. E aí dessa forma, eu consegui descobrir. Uhum. E aí eu falei para ele, mas você não pode, né? Não, mas eu vejo aqui, ó, no celular da tia, ela deixa. E foi assim que a gente conseguiu entender o que estava acontecendo com ele. Porque ele também não entendia porque o colega ficava recusando, né, aquela situação de carinho. E o que nós fizemos? Nós mudamos de colégio, né, porque não tinha como, assim, não sei o que aconteceu com a funcionária, mas foi a melhor forma que nós tivemos de fazer para poder desvincular. Uhum. E aí se apagou. No colégio novo não tinha esse negócio de dormir, não tinha nada disso, e ficou bem. Não teve mais nenhuma situação.
Entendo. Tem outras situações que a gente conseguiu saber, mas aí já é uma outra história. Não, entendi. Então, mas vamos lá sobre o relato que vocês estão falando. Primeiro, Raquel, obrigado pelo teu depoimento e a forma que você comenta sobre a questão aí que a Maria teve que lidar. Mas repare o seguinte, veja, o fato de que vocês estão ali meio que conhecendo aquele ambiente, e aí, no caso da interação de vocês, de conhecer o jogo que aquela criança está utilizando para tentar ter o mesmo tipo de canal de comunicação ou de linguagem que essa criança está ali tendo como evidência, não está errado. Só não é para fazer isso na segunda sessão. É igual um jogo de baralho. Pensem comigo. Eu tenho um trunfo. Eu não jogo o trunfo na primeira jogada. Se eu fizer isso, eu vou ter problemas. Por quê? Eu não tenho trunfo. Vocês se capacitarem das informações que sejam pertinentes à análise, perfeito, é isso mesmo. Conhecimento é sem fronteira. Eu tenho que saber do jogo, eu tenho que saber do ambiente, eu tenho que saber da comunidade qual mora, eu tenho que saber sobre como é a família, sobre a cultura, como é que eu preciso entender a crença, como é feito a forma do rito, isso tudo é muito bom. Só que, para ser usado, só pode e deve ser usado no momento oportuno. Se você gastar a carta no início, você não tem carta para usar. Essa é a técnica. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês vão ter que ter ali uma trajetória, de alguma maneira, meio que peleja dessa história. É aquilo que você questionou no início, Maria. Eu não sei lidar com isso, dele ficar parado e não querer falar. Eu não sei lidar de como eu posso extrair coisas para ele se ele não quer me dizer. Nesse momento, é um momento tortuoso. É um terreno que está acidentado que você vai ter que atravessar. Para que lá na frente, um exemplo, como aí a Raquel deu o exemplo também, de que, eu quero aprender o jogo que ele está jogando, porque isso me aproxima a ele. Em algum momento você vai soltar isso. Não, mas no teu jogo não acontece isso. Mas como é que a Sônia sabe disso? Aí você atraiu a atenção. Mas se você fizer isso na segunda sessão, desperdiçou o trunfo. Compreenderam? É nesse aspecto. Então, vamos lá. Aqui é uma fotozinha da neta, né, de Sigmund Freud, né, que é a Eva Matilde, uma das que mais foi a mais a última neta, né, de Freud, e ela dá diversos depoimentos. Depois eu vou passar alguns links de vídeos para vocês verem, que são filmes, né, que tem tradução, são bem interessantes. Mas Freud dá lá um exemplo de mais uma máxima que ele cria, né, lá embaixo no quadradinho. Parece que esse monstro que você coloca sempre na porta pode estar te lembrando de algo que te deixa com medo quando alguém sai de casa. É o nosso interior, é o nosso inconsciente. No quarto item, trabalho como a transferência infantil. Freud via a transferência como o coração do tratamento, inclusive com crianças. Então, a idealização que ele tinha na sessão, se ele ali fosse o analista, se ele ali fosse o supervisor, né, ele teria ali a análise observada da seguinte forma, que é de suas identificações. Primeiro, as idealizações daquela criança. Quer dizer, você é o melhor do mundo, a hostilidade que ela cria da repulsa, né? Não gosto de você. Quais são as referências que ela vai ter como recalque, como o bloqueio que ela vai ter referente às fugas que vão estar analisadas dentro das suas recusas. Hoje eu não quero brincar, quer dizer, eu, como Maria, você falou há pouco, eu não tenho mais nada para falar para você. Olha como é que ele te dá a demonstração disso, da recusa. Eu não tenho o que dizer para você, né? E os desejos de exclusividade. Não atenda
outras crianças, né? Que é a manifestação diretamente do ego. Então, lá uma frase famosa, né, de Freud: o analista deve acolher a transferência e não corrigi-la, e interpretá-la gradualmente, com tempo, com calma, sem pressa. Freud diria: a criança ama e odeia o analista, conforme ela ama e odeia os seus pais, porque ele faz o vínculo de vocês, né? Então, o analista vai fazer uma substituição dessa figura, paterna ou materna. Então, quanto de você existe naquilo que te odeia, que você odeia, né? Quanto disso é uma expressão? Freud complementa: a valorização dos relatos dos pais, mas sem confundir com a análise. Freud insistiria que o material dos pais é importante, quer dizer, o que os pais relatam, mas não substitui o material trazido pela criança, porque o foco principal da análise é a criança. A supervisão incluiria a orientação de não transformar a análise da criança em educação ou controle comportamental. Eu não tenho que educar aquela criança. Na realidade, o que eu preciso é entender aquilo que aflige, aquilo que não está bem decodificado, aquilo que não é bem compreendido, para que você não introduza a informação da sua visão de mundo à criança, mas que ela própria consiga perceber a sua própria natureza, a sua própria instrução. Isso é importante de vocês observarem. Porque quando vocês estão em análise, na realidade, a gente não tem que dar soluções a problemas, até porque existem problemas que nós não temos resposta para dar como soluções. Então, é importante que essa criança perceba os seus métodos de solução. Ela precisa ter esse autoconhecimento. E um autoconhecimento que é induzido, ele não é autoconhecimento. Outra circunstância que o Freud comenta que a sessão precisa ter é a interpretação adequada a cada idade. Por exemplo, Freud recomendaria as interpretações da seguinte maneira: não sejam moralizantes, quer dizer, não criem valores morais, não infantilizem esse excesso, quer dizer, não criem a criança mais criança do que ela propriamente dita é, não antecipem conteúdos que a criança ainda não simboliza, não tentem conjecturar diversas visões de mundo, porque às vezes ela ainda não alcança essa visão de mundo específica. E sejam ligadas à experiência concreta trazida nesse jogo. Lembrando que o jogo não é um jogo só lúdico, mas é o jogo da vida, né, propriamente dito, dentro da sessão. A interpretação deve abrir sentido e não ensinar. Quer dizer, você tem que mostrar os caminhos possíveis, mas não necessariamente dizer o que fazer. E no encerramento da sessão, o final... Oi, pode falar, desculpe. Oi, boa noite, Alessandra. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada e estou acompanhando. Está ótimo, está acompanhando? Estou tentando aqui. Não, eu tenho algumas dúvidas, ouvindo as colegas falarem. Primeiro, sim, uma delas, existe algo que regulamente, no sentido assim, o adequado, acabou de falar em relação como a gente deve intervir com a criança, o que ela pode compreender ou não. Existe uma idade limite? Tipo, um pai que quer trazer uma criança, por exemplo, de 3 anos. Já é conveniente? Então, não é muito cedo também, porque, às vezes, o senhor, com a sua experiência, deve muito bem saber disso. Às vezes, o problema está nos pais e não na criança, né? Às vezes, eles transferem, eles dizem que o filho tem isso, tem aquilo, mas, na verdade, o problema está neles, né? Então, às vezes, a criança é muito pequena ainda, né? E eles já fazem isso, principalmente... eu falo isso por um relato pessoal, eu ainda não estou atuando. Eu tenho um casal de amigos que se separou e tem um filho de 5 anos. E eles começaram a levar o menino para terapia, não para o psicanalista, para o psicólogo, né? E, obviamente, eu não convivo com essa criança diariamente, mas eu conheço, né, o seu jeitinho dele. E, olhando daqui de fora, eu não vejo nada demais.
mas a mãe insiste que ele precisa porque ele tem que lidar com o processo de separação, sendo que parece que o problema está muito mais nela, né, do que na criança, né? E esse profissional entender isso, né, fazer essa investigação aí até chegar nesse ponto, né? Então, também pela pouca idade da criança, né? Então, eu fico me questionando, né, se tem esse momento certo para levar, se existe esse momento, como que a gente lida ao perceber que o problema não está na criança, que está tudo bem, né? Tudo que ela vem passando, algumas coisas fazem parte ali do processo, né? E como falar isso? Como identificar e dizer, não é ela, é você que tem que vir, né? Uhum. Então, a tua indagação é interessante. Veja, para a psicanálise, em toda a fase do ser, é necessário a análise. Tá? Não quer dizer que você vai ter lá... com 3 meses de vida, uma criança, ela pode passar por um set analítico? Pode sim. Tá? Só que, lógico, a conjectura de 3 meses é completamente diferente de 3 anos, completamente diferente de 9, completamente diferente de 15. Tá? Então, não há problema algum quanto a essa relação. Concordo com você que muitos dos problemas estão demonstrados através dos pais. Porque pensem comigo, pessoal, ninguém vai à análise porque o Flamengo perdeu, porque o ambiente global não está mais sustentável. As pessoas só vão à análise porque é o pai, porque é a mãe, porque é a avó, porque é a tia, porque é o irmão, porque é ele próprio. Estamos falando de pessoas. E aí, inevitavelmente, essa relação ela vai acontecer sistematicamente. E aí, lógico, a gente vai entender determinados desdobramentos que a psicanálise vai nos oferecer sobre conhecimento, para que a gente entenda como é essa manifestação sintomática. Exemplo, complexo de Édipo, a relação da recusa, a relação da sublimação, o recalque propriamente dito. Então, haverão atores e personagens dessa história que não está somente no campo exclusivo do analisando. Outros analisandos fazem a construção desse cenário. Tá? Então, quando você diz que, às vezes, o problema é com a mãe, com certeza, o problema é com a mãe, mas você tem ali uma necessidade, se caso você ali venha a ser a analista que vai acompanhar aquela criança, seja ela em qualquer fase da vida, você vai ter que ter medidas e técnicas para que você faça esse acolhimento, mas sabendo que esse acolhimento terá que ser extensivo, porque outros personagens estarão compondo essa história. E aí, inevitavelmente, você vai ter que atingi-los, porque eles automaticamente farão o atingimento, né, e, consequentemente, o afetamento àquela criança a qual está sendo analisada. Compreendeu? Perfeito. Compreendi. Então, obrigada. Nada, querida. Então, reparem lá no finalzinho, que é o encerramento da sessão, o final ele deve ser previsível, quer dizer, você tem a expectativa desse término, ele precisa ser gentil, né? Ele precisa ser contido. O que é contido? Você não dá muitos excessos dessa relação, desse entusiasmo. Quer dizer, você vai encerrar a sessão e vai fazer a proposta que ele retorne, porque ele vai retornar. Ele precisa retornar. E, Maria, quando você disse lá atrás que, de repente, aquela pessoa ela acaba abandonando a sessão, o que é presumível de acontecer dessa característica? Muitos analisados voltam aos seus analistas, porque vocês conseguiram, desde o início, fazerem a transferência. E a transferência, uma vez feita, ela sempre perdurará, porque é um código que a psicanálise nos oferece. E essa relação faz com que a gente retorne a esse meio. Então, Freud nos orienta o seguinte: a previsibilidade acalma o eu infantil e sustenta o trabalho psíquico. O analista marca: o horário terminou,
guarda os objetos juntos, quer dizer, quando possível, dentro dessa relação, e pequena síntese afetiva e não interpretativa. É o acolhimento, e não uma resposta de calor, uma resposta de muita emoção. Como Freud supervisionaria o analista nesse aspecto? Durante a supervisão, Freud enfatizaria, primeiro, a atenção ao inconsciente infantil. Esse é o objetivo da análise infantil. Não aceitar explicações rápidas, diagnósticos pedagógicos ou psiquiátricos apressados. Entendam? Tempo de observação. Não queiram criar diagnóstico aligerado. A análise não é isso. A análise é interpretação, é observação, é crítica sugerida, é transição e, principalmente, intervenções. Essas intervenções carecem de tempo para acontecimento. Então, a gente não pode se prender a rótulos, a criar, o caso é tal assunto, a forma daquele tratamento é tal maneira que deve ser feita. Tenham calma para isso. Por isso, a psicanálise, de alguma maneira, é longa, ela é lenta, ela é devagar. Reparem, o reconhecimento sexual infantil, Freud observaria o quê? As curiosidades corporais, as cenas familiares, o ciúme, fantasias edípicas, né, do complexo de Édipo, que a gente vai falar um pouquinho, culpa ou angústia por desejos agressivos, que são expressões dessa relação psíquica que está envolvida. A função do analista como segundo tempo dos pais, quer dizer, o segundo momento além dos pais, o analista não substitui os pais, mas torna pensável aquilo que para a criança é impossível de pensar. O que seria isso? É entender que em algum momento você tem suporte, você tem acolhimento, porque às vezes muitas casas, muitos lares não têm suporte dos pais, por máximo que a gente possa entender que isso é possível. Né? Que é pessoas amorosas, pessoas acolhedoras, pessoas que sustentam, mas que necessariamente falta um determinado aspecto sobre isso. Então, a neutralidade benevolente, nem amigo, nem educador, nem autoridade moral. O analista não é nada disso. Ele não é amigo do paciente, ele não é o educador do paciente e muito menos a autoridade que ele pode confiar de uma determinada moralidade. Uma sessão infantil sob supervisão deve ser em linguagem simples, silenciosa, observadora, sem pressa, como eu falei no início, baseada no brincar, no lúdico, né? Via de expressão do inconsciente, de se deixar aquela criança se revelar, com interpretações cuidadosamente ligadas ao jogo, à relação daquela forma de sintoma, atenta à transferência da criança, respeitosa ao tempo psíquico infantil, sem pressa. Não é na terceira sessão que eu quero que ele me revele nada, não é na segunda sessão que eu quero que ele diga exatamente quem está o ferindo, nada disso. Profundamente orientada pelos conceitos de desejo, fantasia, sexualidade infantil e conflito psíquico. Livros que a gente vai estar lá sempre em referência. Primeiro, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é uma referência de obra quanto a essa questão psicossexual. O período, aí Freud dá aqui, eu tiro uma extração do texto, que é importante, que ele diz lá sobre o período de latência, né? Antes do período genital. Né? Então, lá, período de latência da infância e suas interpretações. Os relatos bastante frequentes de impulsos sexuais, supostamente regulados e excepcionais na infância, assim como o descobrimento das lembranças infantis, até então inconscientes dos neuróticos, permitem esboçar o seguinte quadro de comportamento sexual nessa época. Parece, fora de dúvida, que o recém-nascido traz consigo germes de impulsos sexuais,
que continuam a se desenvolver por algum tempo, mas depois sucumbem a uma progressiva supressão, que pode ser ela mesmo interrompida por verdadeiros acessos de desenvolvimento sexual e também detida por particularidades individuais. É aquilo, Alessandra, que você falou. Uma criança recém-nascida pode ser atendida? Pode, claro. Você vai e depois, em determinado momento do crescimento e desenvolvimento daquela criança, se demonstram numa outra tenra idade. É isso que o Freud vai dizer. Ele vai mostrar que alguns dos germes que ali estão depositados, que ali estão aparentes em determinada forma infantil, recém-nascida, se apresenta de uma natureza e depois ele ganha um corpo, para que depois exista sobre o aspecto da sexualidade. Quer falar alguma coisa, Maria? A Alessandra quer falar na frente? Quer falar, Alessandra? Não, tranquilo, Maria, fica à vontade, eu entendi aí. Uma dúvida. Sim. Foi me chamada a atenção, assim, numa roda de conversa, uma mãe que reclama muito que o filho não pode ver ninguém entrar no banheiro, ele tem 5 anos, e ele vai para buraco da fechadura e fica ali olhando o tempo todo. Aí eu comentei, ele dorme com o casal, ele dorme em algum quarto com alguém que faça sexo, alguma coisa, por que ele está... fui investigando, e ela falou, não, ele dorme sozinho no quarto dele. A irmã dorme sozinha no quarto. Só que é como se fosse assim, um desejo muito forte dele para visualizar. Tem até um voyeur, né, o professor que fala, mas a gente escuta disso no adulto, né? Na criança, eu não sei, estou questionando aqui, porque eu não sei o que pode ser, né? Eu perguntei com todas as questões de ver filme, não, aqui em casa nós somos evangélicos, a gente não vê filme pornô, não vê televisão de canal aberto, assim, eles têm assim, um certo critério nessa questão, e o menino insiste bastante nisso. Essa criança tende a ser um adulto com certos índices assim, sexuais exacerbados, professor? É possível. Isso, eu acho que eu não posso dizer isso diretamente, porque eu não conheço o caso na sua integridade. Mas entenda que o fato que você remonta, que é a ideia da revelação, que é o fato do voyeur, né, ou do voyeurismo, você vai encontrar num livro de Freud sobre a gradiva, né, que é o desconhecido sobre a forma do corpo. O corpo, ele é revelador. Né? Então, entendendo que, de repente, essa criança pode ter tido um contato com algum adulto dentro do banheiro, e aí houve algum tipo de estímulo, a gente não sabe. Existem diversas variáveis que podem ter acontecido, e isso ter tido uma marca, né? Um atrativo. Lembre que o trauma, tá? A palavra trauma, com sua etimologia grega, é tauma, T-H-A-L-M-A, espanto. Então, o espanto é o que marca, o espanto é o que define. Então, isso é curioso de ser relembrado, de ser rememorado, de ser revivido. Então, a criança, às vezes, quando você diz que ela olha o buraco da fechadura, o que ela quer? Ela quer de encontro aquilo que ela deseja, aquele encontro que novamente reviva aquela expressão. Então, pode ser que essa criança, em algum momento, com o contato do adulto, que aí você, como comentou, mas perguntei aos pais, eles não fazem a relação sexual na frente do filho, eles têm quartos separados, têm toda uma proteção, mas às vezes num descuido houve essa inserção.
E essa inserção, como o próprio voyeurismo, ele tem a relembrança, a releitura, a estimativa do alcance do desejo. Lógico que o voyeur, que está lá na frente, que vai ser o adulto, começou lá atrás. Isso é inevitável, né? Ele não se tornou voyeur aos 59 anos. Ele já era há muito tempo, só que, lógico, dentro de um período, ele vem a ter estima maior sobre essa atração sexual, né? É basicamente isso. Agora, a gente tem que entender, lógico, a gente tem um tempo muito curto e não tem ali subsídios suficientes para entender, mas, fatalmente, ele deve ter tido algum tipo de atrativo que, assim, o estimulou. Isso Perfeito. é fato, né? Então, olha lá, só continuando aqui no texto, eu estou no último parágrafozinho, penúltimo, perdão. Nada de certo é sabido sobre a regularidade e a periodicidade desse curso de desenvolvimento ou excitante. Parece, no entanto, que geralmente a vida sexual das crianças se manifesta de forma observável por volta dos 3 a 4 anos. É aquilo que a Alessandra tinha comentado, você, Maria, comentou também, quer dizer, tem um primeiro estímulo inicialmente ali no momento do recém-nascimento e ele vai se aflorar dentro dessa conjectura entre 3 e 4 anos de idade. Assim dizia Sigmund Freud. Dicas de leitura, pessoal, chegamos lá. Um dos livros que eu pedi para que pudesse ser postado é a Poética, né, de Aristóteles. Nesse livro, vocês reparem lá, que é Aristóteles diferente de Platão. Platão tem um discurso que é feito da fórmula de diálogo, quer dizer, ele tem personagens e os personagens lidam desse diálogo entre si. Aristóteles foi aluno de Platão e a gente diz que na filosofia a ideia era o seguinte: ele foi o melhor aluno de Platão, tá? Dentre todos que houveram lá da Academia de Platão. E que Aristóteles ele era muito interessado sobre as ideias provocativas de Platão, mas ele teve ideias de respostas diferentes do seu mestre, né? Ele criou uma filosofia específica baseado naquilo que Platão encontrou. E essa relação ele vai fazer através dos tratados. São muitos livros de Aristóteles. Mas a Poética conta a história do teatro grego. O grego ele tinha como necessidade da sua história a transposição da educação através da oralidade. Então, pai para filho, ancião para jovem, filósofo para pupilo, fazia a instrução filosófica. Então, nesse requisito, era contado o mito, era feito a expressão do mito, para que pudesse expressar a forma dessa educação. Então, no teatro, o que nós encontrávamos? Nós temos os grandes textos das tragédias. Infelizmente, não temos nenhum fragmento das comédias. Nós só sabemos a existência delas devido aos tragediógrafos que haviam deixado seus relatos e que nós conseguimos ainda ter o resgate e que lá foram explicitados as formas que a comédia nos inseria. O riso era feito através de algo contagiante, tanto quanto a ideia da tragédia. Nesse livro em específico, Aristóteles ele tenta mostrar como era esse teatro. E tem uma parte muito importante que é usada na psicanálise e que Freud, quando leu essa obra, ficou extremamente extasiado, que foi a catarse. O que é a catarse? A catarse é a expressão psíquica exponencial de uma energia, que é uma energia que é feita e oriunda da pulsão. Quando você coloca essa energia para fora do corpo. Essa é a catarse. Ele, em determinado momento, ele teve um amigo que era otorrinolaringologista chamado Hieronymus Fliess. E ele, ali, escreveu diversos relatos ao amigo Fliess sobre determinados formas e hipotéticos pensamentos da psicanálise.
E ele pedia conselhos sobre isso. E se vocês lerem os textos que estão relacionados ao Fliess, vocês vão ver que existe ali uma relação muito íntima entre Freud e Fliess, né? E no caso em específico do livro sobre a poética, lembrando que nós tivemos na história 3 grandes tragediógrafos, que nós temos os principais contos das tragédias. Que o primeiro foi Ésquilo, entre o século V a.C., Sófocles, que é o mais famoso de todos, e o qual a gente vai citar sobre a origem do próprio complexo de Édipo, que escreveu um livro chamado Édipo Rei, que eu cito aqui também, e depois Eurípides. Diferentemente dos estilos linguísticos, Sófocles, na sua conjectura épica, ele é considerado uma pessoa extremamente dotada de sabedoria, né? Então, se vocês tiverem acesso, puderem ler algum tipo da tragédia, né, de Sófocles, leiam. A recomendação que eu dou é sobre a trilogia, né, de Sófocles, que são 3 livros que a gente vai encontrar, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, em específico, nesse livro de Aristóteles, o que eu queria que vocês pudessem ter como observação? A observação da catarse, que é muito importante para quem faz psicanálise, para entender esse momento dessa pulsão. E o segundo é que o Aristóteles sempre dizia, e isso é muito importante da gente entender o processo pulsional, tanto da pulsão de vida, tanto quanto da pulsão de morte. Como Freud, ele se apropria da filosofia para que ele dê segmento e nomeação de determinados termos, ele usa 2 deuses como referências sobre suas pulsões. O deus que ele vai nomear para a vida, que é Eros, que é o deus do desejo, e Thanatos, que é o deus que anuncia a morte. Tá? Então, lá na frente, século XV, Dante Alighieri escreve um livro famoso, que é a Divina Comédia. E lá ele usa os mesmos elementos, criando a caracterização e a categorização do que a gente vai chamar hoje de inferno. Mas que, para a filosofia grega, não tinha esse pensamento. O mundo era imortal, a alma é imortal. E ali nós temos significados de que essa alma vai transpassar a relação humana. E, para isso, essa relação humana vai estar associada sempre a uma característica de vida. E ela sempre haverá um processo catártico. Né? Tem curiosidades do Fliess que é muito interessante. Ele, como otorrinolaringologista, ele dizia que a expressão sexual do prazer era feito através do catarro. Ele, otorrinolaringologista, ele tinha que ter algum símbolo para conseguir a expressão disso. Então, o gozo que era havido quanto ao objeto catártico era o expelir desse catarro. E aí, assim, se vocês conseguirem buscar alguns textos no Google quanto a essa relação, depois eu coloco aqui na referência para vocês, é muito interessante esse pensamento. Lá, já na questão dos tragediógrafos, como eu falei, né, Sófocles escreve o que a gente vai chamar de trilogia tebana. O que é a trilogia tebana? Édipo se torna rei de Tebas. Né? Nós temos 2 personagens que ele vai constituir através do que ele vai chamar, Freud, do complexo de Édipo, a exatamente a apopeia dessa relação significativa do movimento que ocorreu dentro de um período grego. Eu não vou dar o spoiler do livro, eu só vou tentar falar rapidamente algumas questões aqui, mas, na realidade, não é um livro só. São 3 livros sequenciais.
Sófocles escreve a história e a trajetória da ascensão de um menino que foi abandonado pelos seus pais, porque ele tinha, de certa maneira, um destino a ser cumprido, que era a ascensão de matar o seu próprio pai para desposar a sua mãe. Então, ele é abandonado numa floresta para que ele fosse devorado por feras. E, por coisas dessa relação, de acontecimentos da vida, isso não aconteceu. Ele foi resgatado, foi transferido para uma outra família, e dessa família ele veio a ser criado. E ele veio a um pouco à frente a descobrir o seu destino. E esse destino o interrompe. Então, nós temos ali uma figura que vai ser o pai originário, o pai biológico de Édipo, que se chama Laio, rei de Tebas, e sua mãe biológica, que se chama Jocasta. Na realidade, Édipo mata o seu pai Laio e desposa sua mãe Jocasta, sem que ele saiba dessa história ainda. E lá na frente, quando ele descobre essa história, ele se pune. Porque a mãe revela a ele exatamente a sua natureza, e dela é originário 4 filhos, e ela, ao revelar isso, ela se mata. Édipo, ao descobrir isso, se cega e é expulso da cidade de Tebas. E aí entra o segundo livro que Sófocles escreve como a ideia dessa continuidade, que vai ser Édipo em Colono. Colono é uma cidade vizinha de Tebas, que ele sai de Tebas, a sua cidade natal e sua cidade, né, herdada dentro dessa condição, e vai para a cidade ao lado chamada Colono. Lá em Colono, ele, de alguma maneira, tenta entender tudo o que aconteceu e se pune. E ele é cuidado por uma das suas filhas, que é chamada Antígona. Essa filha é que vai dar origem ao terceiro livro dessa epopeia, que vai ser Antígona. Então, quando nós chamamos a trilogia tebana, quer dizer, a trilogia sobre a cidade de Tebas, nós estamos falando de 3 exemplares de livros, que são os 3 livros escritos por Sófocles. O primeiro, Édipo Rei, ou Rei Édipo, né, em algumas traduções. Édipo em Colono, que é a sua saída de Tebas. E, por último, depois que ele morre, a sua trajetória herdada por sua filha Antígona. E aí, dessa forma, existe a condição do pensamento da tragédia. Tudo isso está resumido em um livro também de um grande historiador chamado Mircea Eliade. Eu também cito aqui para vocês, para que vocês estudem sobre essa questão. O mito é a representação de que o desejo humano e a relação das suas condições podem ser afligidas e podem ser expressadas através da literatura. E a maneira de como o mito se estabelece faz com que nós tenhamos a resolução do mundo e a interpretação de tudo aquilo que nós aprendemos através do conhecimento. No primeiro livro que eu citei de vocês, a Poética de Aristóteles, ele diz sempre que toda tragédia, e isso é interessantíssimo, porque o Freud, no Complexo de Édipo, ele vai especificar isso, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é mais detalhado, né? Essa condição, que toda boa tragédia ela deve ter sempre um momento de ascensão e um momento de declínio. O que ele vai apelidar de... Você tem o processo de peripécia, que é a ascensão do mito, e depois você tem a reviravolta, que é o declínio do mito. Todo mito tem peripécia e declínio. Todo mito tem ascensão e declínio. Tem peripécia e reviravolta, sempre.
E, para finalizar, eu coloco 3 artigos bem interessantes, um da Constituição Infantil da obra de Freud, que é uma releitura da obra, depois é a educação referido às crianças, e, por último, a criança sob a ótica da psicanálise. O primeiro é de datação, né, de 2007, com os autores lá Zavorini, Camargo Viana e Seles, que é a Constituição da Infância na obra de Freud. O segundo artigo é do Leandro Lajonquier, que é Sigmund Freud, a Educação e as Crianças. Muito interessante esse artigo. E, por último, a criança sob a ótica da psicanálise, algumas considerações da Leia Przulinski. Agradeço muito a vocês por vocês terem me ouvido, que vocês tenham uma excelente semana, que no nosso próximo encontro tenhamos aí a possibilidade de rever outros conceitos, levar em consideração aí todo o relato que vocês fizeram, que eu acho muito enriquecedor trazer à tona exatamente a experiência de vocês, porque é a experiência de vocês que vai constituir todo o nosso processo analítico. Tá bom? Fiquem com Deus. Certo. Obrigada, professor, pela aula maravilhosa. Parabéns sempre. Nada. Obrigada, professor. Obrigado a vocês por estarem presentes aqui. O professor Márcio pediu só para terminar um pouquinho mais cedo, porque nós vamos ter aí um evento agora às 20 horas, né? Fiquem bem, desejo a vocês tudo de bom, qualquer coisa estou por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada, professor. Boa semana para vocês, fiquem bem. Obrigada. Nada, obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço.